Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Ó, a Fabi aí. Vou te colocar, Fabi. Tô colocando um comentário aqui fixado. Oi, Rony, amigo meu lá de Jacobina. Oi! Entrei uns minutinhos atrasada, desculpa. Tá me vendo bem, Fabi? Me vendo, me ouvindo bem? Fabi travou um Travou. pouquinho pra mim. Travou, mas voltou já. Não, é porque eu tô com um brinquedo novo e daí eu fui acionar ali para ver se ia funcionar. Deixa eu Ah, eu só. usei uns dias um desse aí, não consegui me adaptar. Tomara que você É, goste. É libertador, é, mas não consegui me adaptar. Tá não me ouvindo conectou. bem? Ele não conectou, mas não tem problema porque eu não preciso usar ele, não. Tá. Tô quietinha aqui, daí não precisa dele. Mas vamos lá. Eu ia estrear ele hoje, mas esqueci de botar antes. Aí quando eu vi tu colocando o fone assim, Antes. pá, esqueci. Mas não tem problema. Tô Tudo bem, quietinha. Fabi? Tudo bem, você? Tudo bom? Primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu acho Imagina, muito é um importante prazer. a gente falar de produtividade. Acho que produtividade é uma grande dor, assim, de muitas pessoas, né? É, a busca por tempo, né? Essa urgência que a gente tem, essa sensação de que a gente precisa de mais tempo para dar conta de tudo que a gente tem para fazer, e às vezes um pouco de frustração, né, de ver que pessoas têm as mesmas 24 horas e algumas conseguem fazer muitas coisas, outras não conseguem fazer tantas coisas. Então, o que que rola, né? O que que acontece com essas pessoas? E como eu sei que tu fala bastante sobre produtividade, eu acho que tu foi a pessoa ideal para trazer esse conteúdo aí pra gente. Mais ou menos. Eu falo tanto de tudo, né? Para quem não me conhece aí, eu sou a Fábio Raimundo, aqui de Tijucas, né? A gente tá bem pertinho da Nara. Eu trabalho com consultoria na área de gestão empresarial, trabalho com coaching, trabalho com mentoria, né? Sempre na área do desenvolvimento humano. A inteligência emocional caiu no meu colo por conta de tudo que eu trabalho, né? E essa questão da produtividade, ela tá todos os dias na nossa cara, né? Porque quantas vezes chega no meio do dia, gente, não consegui fazer nada. Chega no fim do dia, tu diz, gente, eu fiz tanta coisa hoje, mas eu não fiz nada do que estava anotado Não aqui. fez nada. Gente, eu fiz, né? Nossa, eu não produzi. Então, assim, a gente acaba que realmente é como se a gente trabalhasse, nadasse, nadasse, nadasse e morresse na praia. Não conseguisse realizar nada, né? E isso não é benefício de algumas pessoas, né? Muita gente tem Eu isso. acho que isso acontece assim, eu diria que isso acontece com todo mundo, mas alguns lidam melhor com isso, né? Conseguem administrar melhor com isso. Eu, Exato. essa semana mesmo que passou foi uma semana muito improdutiva. Assim, tudo que eu coloquei eu faço listas, adoro fazer listas. Tudo que eu coloquei nas listas, no meu post-it, no meu planner da semana, ficou intacto, assim. Eu tinha a sensação de que eu começava várias tarefas, não conseguia terminar. Foi uma semana muito improdutiva. Aí hoje eu me determinei fazer 4 tarefas. E aí no meio do dia eu terminei essas 4 tarefas. E uma sensação maravilhosa, né? Nossa, eu fiz muita coisa. Eu acho que A também essa gente coisa essa cobrança de a quantidade de coisa que tu quer fazer também afeta, né? Exato, exato. Tem muitas vezes que a gente realmente se coloca muito mais do que a gente vai conseguir fazer, né? Eu anotei bastante coisa, aquela coisa, né? Tu anota 50 folhas para conseguir falar duas. Na live não é diferente, né? No dia a dia Sempre assim. é.
eu vou pedir para me perdoar que eu botei o aparelho recém, então tem hora que eu dou umas, né? Faz Ah, eu uns... sei como é. É, então assim, às vezes a gente realmente programa muito mais do que a gente pode dar conta de fazer. E daí o que que acontece? Vem aquela frustração, como eu falei agora há pouco. E a gente, no dia seguinte, não tenho conseguido realizar nada. Não adianta que eu não vou conseguir fazer. E aquilo já vai entrando na nossa mente de um jeito que aquilo se apodera realmente, né? A gente acaba que não realiza porque o pensamento da gente já está Acredita naquela naquilo, vibe. né? A gente Isso, acredita nisso. isso, a mente da gente, ela é muito forte nisso. Tudo, em tudo, não só na questão de produtividade, claro, né? Mas, vamos dizer assim, o que eu quero pedir para quem entrar na live, seja agora, seja quem vai assistir depois, né, da gente encerrar, é assim, para esvaziar a mente nesse momento que a gente está começando a falar. Porque às vezes, eu já entendo, eu já conheço, eu já sei, mas daí a pessoa, na verdade, porque ela colocou essa frase, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi, ela Sim, acaba que acaba deixando de ela, ouvir uma coisa isso, diferente. isso vai inibir que entre para ela para agregar o que a gente vai falar agora. Então, assim, o negócio é cada vez que a gente entrar num curso, numa palestra, numa live, em qualquer situação que a gente está para aprender, tá lá para buscar alguma coisa, a gente tem que esvaziar no começo. Então, assim, opa, não vou ficar aí me julgando o que estão falando, porque, na verdade, em algum momento, alguma coisa vai servir para aplicar no meu dia a dia, para aplicar no meu momento, enfim, né? Então, assim, o que que a gente sempre, o que que eu tenho, né? O que que eu aprendi, ó, com essa coisa toda de produtividade? A gente tem dois grupos de pessoas. Temos as pessoas que são as protagonistas, né? Que hoje eu vou dar Sim. conta, hoje é o meu dia e eu vou realizar e pronto. E são as pessoas, e tem as pessoas vítimas. Ah, fulano veio aqui me pedir uma coisa, eu ajudei ele. Quando chega lá no fim do dia, todo mundo me pediu um monte de coisa e eu acabei atendendo todo mundo e eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Então, assim, tá. Por que que tu atendeu todo mundo e tu não fez nada que tu tinha que fazer? Não se Foi priorizou, porque botaram uma arma na tua cabeça e disseram, né? faz isso pra mim ou eu te mato? É isso aí? Não, né, gente? É assim que acontece contigo, Nara, quando alguém te pede alguma coisa? Aí, às vezes, acontece mais com o André, né? Ele tá assistindo, ele é mais prestativo, né? Então, assim, eu interrompo muitas tarefas dele para ele fazer coisas para mim e ele não me diz não, né? E aí, no fim, ele acaba acumulando as tarefas dele. Então, isso é uma coisa que eu já sei. Então, para ajudar ele, né? Às vezes eu me controlo para não pedir, mas eu acabo pedindo. Vou assumir, viu, amor? Aham, Eu acabo aham, pedindo, interrompendo ele. Então, assim, ajuda, né? Então, ele é mais prestativo. Eu sou mais controlada. Então, assim, se ele vir me interromper, eu digo o não. E ele não consegue, entendeu? Eu disse, não, eu faço depois que eu terminar o que eu tô fazendo. Então, eu tenho mais um controle disso. Mas ele é mais aham, prestativo. Ele, se aham, deixar, ele faz aham. o que eu tô pedindo a ele o dia inteiro e ele deixa as outras coisas sem fazer. Eu vou trazer verdades nessa live. Tô vendo, meu Deus do céu. André, fica quietinho aí. Não, não faz igual o B, né? Que o Mas B, ó. eu digo, bem traz verdade. Eu digo pra ele assim, eu digo, tu tem que me dizer não, entendeu? Porque hoje mesmo quando eu comemorei ali, que eu falei assim, ai, tô super feliz, consegui fazer minhas tarefas e tal. Ele falou assim, eu queria estar sentindo a mesma coisa, mas os meus post-its só crescem. E aí na hora eu fico assim, pô, mas tem que aprender a dizer não, mesmo que seja pra mim, né? Sim, sim. Verdade. Então, assim, mas o que é isso, né? A gente acaba que pega aquela carência, o André vai saber dizer que é verdade, que a gente quer ajudar o outro, né? A gente tá vendo que a pessoa tá lá cheia de turbulência, então assim, tu tem as crianças, tu tem o serviço da casa, então ele fica com pena de te ver toda hora ali, toda atarefada, e ele simplesmente larga do que tá fazendo para te ajudar. Então, eventualmente, claro, o que é dele vai ficar para depois, né? Mas o que que acontece? Ele também tem que ver que vai ter um momento que ele vai ter que colocar, tô só de olho nos olhinhos dele, que ele vai ter que dizer um não, até para que tu aprendas a lidar com aquele momento sem Sim. que ele precise intervir.
Não, Nara, agora eu vou te dizer assim, eu tô com uma tarefa bem importante. Tal hora eu posso te ajudar. Pode Sim, ser? Agora eu não realmente dá. estou bem ocupada. Mas daqui a pouco, ou tal hora, ou amanhã não pode ser para fazer isso com você, para você? Então, assim, muitas vezes o não dói para quem está recebendo, mas para quem está dando, dói tanto quanto. Porque a Sim, pessoa fica com aquela ideia fixa de que o outro vai me julgar, de que o outro vai ficar mal comigo, porque o outro não vai mais gostar de mim. Então, essa é uma coisa interna da gente, que a gente sempre acredita que está prejudicando o outro e, com isso, está sendo prejudicado. Então, por isso que muitas vezes muitas pessoas não sabem dizer o não, né? E isso atrapalha muito na nossa produtividade do dia, porque claro que a gente não realiza, né? sim. Então tem muitos momentos, no teu caso, é as crianças, de repente, então tem muitos momentos que vem, pede tal coisa Sim, eu e sou muito interrompida pelas crianças. Aí, nesse caso, eu sou mais interrompida do que o André, né? Às vezes a gente está os dois na mesma mesa trabalhando e os meninos interrompem mais a mim do que a ele. É, puxando um braço para mostrar um brinquedo, me chamando para mostrar alguma coisa. Isso tira o meu foco, né? Então, às vezes, tu tá ali produzindo um conteúdo, fazendo um trabalho mais que exige um pouco mais de atenção, e aí tu não consegue porque tu é interrompido o tempo inteiro. Assim, um texto que eu exato, escreveria em 30 minutos, eu levo 3 horas para exato, escrever. né? E o que que a gente pode fazer, né? Para que, quando a gente tira a atenção do que a gente está fazendo para levar para a criança, por exemplo, que nem sempre é um caso que a gente pode dizer não, né? A Sim, criança tem muitos momentos que sim, a gente consegue, vai lá, coloca ela para fazer outra coisa e começa dar uma atividade, sei lá, que vai durar 3 minutos, 10 minutos no máximo, né, Nara? Mas que eventualmente vai conseguir te livrar naquele momento do que ela quer para voltar ao que tu está fazendo, dependendo do que a gente está fazendo, realmente a atenção é uma coisa complicada de a gente conseguir aquele foco todo de novo, né? Tem atividades e atividades. Então a gente tem realmente que conseguir encontrar um centro no que a gente está fazendo. Então, eu tenho tudo anotado do que eu faço. Então, eu estou aqui trabalhando o treinamento que eu vou dar. Eu estou lá em tal fase. Claro que eu preciso ter atenção. Claro que eu preciso. Oi, Rony, já comentou tá lá. entrando os amigos aí, a Cel entrou também. Oi, Cel. É. Então, assim, como é que a gente vai fazer para que o pensamento não fuja, né? E a gente consiga dar Sim, às continuidade. vezes tu perde a linha de raciocínio totalmente, né, do que tá fazendo. Isso. Então, assim, uma estratégia que eu uso quando eu estou fazendo isso, né? Na verdade, quando alguém me chama, para não perder todo o fio do raciocínio, porque eu sei que quando eu retornar eu vou ter perdido, vamos dizer assim, isso já é um pensamento que já nos sabota, né? Eu termino de escrever, eu só olho assim, um segundo, termino de escrever só a palavra que vai me lembrar de volta do raciocínio que eu estou tendo, para quando eu olhar de novo para o que eu estou escrevendo, eu conseguir, tipo, eu vou ler a última frase e vou conseguir lembrar o que eu estava pensando. É tipo tu É uma amarrar pelo estratégia. menos aquele último pensamento ali, né, concluir aquela Isso, frase e aí depois interromper, exato, né, porque não tem o que exato. fazer. Se precisar ser interrompido, não tiver o que fazer, a gente, né? Oi, Adriano, o Adriano tá lá dando oi. Então, assim, é uma estratégia que eu, Fábio, uso para isso, né? E geralmente dá certo. Já teve vezes, às vezes o meu neto tá aqui, né? Então, o que que eu faço? Pego o celular na mão e vou atender ele e já falo, mando um áudio para mim. Eu criei um grupo só meu Eu tenho um no assim também. né? Eu acho que muita gente já descobriu esse segredo. Então, assim, eu vou lá, mando áudio para mim, eu tava falando disso e disso porque eu ia falar tal coisa. E daí, rapidão, eu consegui fazer, porque eu tô indo atender e eu tô indo, né, fazer o que ele quer. E assim a gente consegue manter o raciocínio ali, né? É claro, se caiu, se machucou a criança, se aconteceu um acidente, é outros 500, né? Mas a gente tá Sim. falando especificamente da criança. Mas quando é qualquer outra interrupção, tu consegue fazer uma dessas duas ações, né? Que eu falei agora. Então, isso faz essa situação do raciocínio voltar, né? Agora, muitas vezes a gente está ali trabalhando
E realmente a gente lembra de uma coisa, isso acontecia muito, muito, muito no passado, sabe? De eu estar fazendo, tô aqui escrevendo um conteúdo, de repente eu lembrei que eu tinha outra coisa para pesquisar, ou então bipou o celular, bipou um aviso que o Instagram entrou alguma coisa, ou o WhatsApp, seja lá o que for, e o que que eu fiz? Paro para olhar, aquilo ali me acende um gatilho de outra coisa que eu precisava ter feito. O que que eu faço? Fazia. Parava o que estava fazendo, já ia. Ai, tinha que. Era para comprar não sei o quê. Multitarefa. Já Multitarefa. parava, já minimizava, entrava no Google, vou pesquisar aquilo, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Gente, isso aí é um ladrãozão de produtividade. Sim, às vezes eu me pego um pouco distraída, né? Uma coisa que eu fazia antes era sentar no computador para trabalhar e abrir várias abas. Abrir várias abas, tipo assim, eu preciso hoje comprar tal coisa. Aí eu abri a aba da loja. Eu preciso postar nas redes sociais. Aí eu abria outra aba. Eu preciso escrever tal coisa. Tenho que olhar não sei o quê. E sair abrindo várias abas. E aí no fim eu ficava mexendo, indo e vindo ali e não concluía nada, né? Chegar no final Ah, do dia e eu não tinha concluído nada. Hoje eu me controlo um exato. pouco mais. Eu tento abrir só as abas daquela tarefa que eu preciso usar, Aham. né? E concluir para depois mexer em outra coisa. Porque a quantidade de abas abertas no computador é uma coisa que distrai bastante E além de distrair, ela deixa o teu computador lento, né? Porque daí ele também. vai usando aquela energia, tu precisa para o que tu tá querendo usar naquela hora e realmente não acontece. Então, assim, uma outra situação que tu pode fazer, eu tirei as notificações do celular, eu tirei de tudo, assim. A única coisa que fica, os grupos são todos silenciados, né? A Meu única coisa celular que fica muito no entra no silencioso também. Eu sinto que é uma coisa que me faz bem. André reclama, né? Porque a gente tem criança, então às vezes a gente recebe ligação da escola, por exemplo, quando está em período escolar, né? E eu sou uma pessoa muito distraída para essa coisa do celular. Eu digo que eu não gosto de falar no telefone. E aí eu deixo meu celular no silencioso, porque eu acho que o celular me atrapalha muito. O celular no silencioso não rouba a minha atenção. Isso, é uma excelente tática, assim, claro, como tu tem criança, realmente dificulta um pouco mais, né? Mas realmente a gente precisa ter esse controle, né? Então, silencia as principais coisas, né? Silencia o que mais. Imagina, inúmeros grupos, inúmeros aplicativos e todo ele bipando, bipando, bipando. Claro que vai tirar a atenção da gente até voltar. Então, assim. O que a gente precisa, às vezes, eu faço, tirei tudo, que é notificação, né? Que é um primeiro ladrão. E aquela ansiedade de, parei, vou lá buscar um café, e isso é normal, na hora, às vezes a gente precisa desse parecer, vou tomar uma água, vou tomar um café. Aproveita para olhar uma rede social. Não! Cara, porque se tu entra na rede social, acabou-se. A probabilidade de tu ficar 10, 15 minutos ali no mínimo. Porque daí tu começa a ver uma coisa de um do outro, aí tu lembra de outra coisa, e tu lembra de outra coisa, e a partir daquele momento tudo se perde. Porque Sim. daí sim, tu realmente tirou toda a atenção, e apesar de tu ter escrito a tua frase, de tu saber que tu vai ter que voltar naquele ponto, até tu engatar de novo a tua mente, sem que fique martelando aqui, né? Diabinho assim, né? Vamos lá olhar aquele site. Vamos lá ver aquela coisa, né? Sim, sim, mas é mesmo. Tu acaba cedendo para ele. Então, assim, vamos deixar a rede social para a hora do almoço. A gente vai lá, vai almoçar. Então, assim, enquanto está na fila esperando para pegar, né, o almoço no buffet, ou quando depois que terminou de comer, porque na hora de comer vão comer, né? Vamos sentir o gosto da comida, né? Terminou de comer, então fica ali uns 5 minutinhos, 10 que seja, senta em algum lugar e fica olhando. Se dá A Cel esse escreveu ali presente, alguma né? coisa. Sobre Sobre os os grupos. grupos para arquivamento pessoal, já me perdi na quantidade de coisas que salvei escrita e gravada. Podem falar de utilizar a inovação. Então, esses conteúdos que a gente guarda, o que que eu fiz, né? Eu tenho 3 grupos só meus. 3. Eu tenho um grupo que é o meu grupo de lembretes, que eu criei, que é só eu, né, no caso, que são coisas que eu preciso estar lembrando de tempo em tempo, né? Vi uma coisa, então realmente é meus lembretes do que eu preciso fazer, de repente, que
ou coisa importante que eu vi, tal coisa, tô no carro e daí não quero pegar, não quero abrir o WhatsApp, só vou lá, mando um áudio para mim, depois eu vejo. Quando se trata de conteúdo, então eu tenho esse outro grupo que realmente é de tudo que eu acho interessante. Então eu botei lá coisas importantes a ver. E daí eu pego aquilo num determinado momento, baixo e coloco num arquivo que eu tenho no meu computador para isso. Tem uma pastinha, coisas legais, coisas importantes, que depois eu vou lá e capto isso de volta. E o que é útil, eu uso. Coloco lá, eu tenho um caderninho de ideias. Claro que tem inúmeras ideias que tem lá que eu ainda não consegui colocar em prática, porque a gente Sim. tem muitos sites. Então, assim, só se eu fosse umas 10 para dar conta de toda ideia que eu tenho, de todo negócio que eu quero abrir, de tudo que eu quero fazer, de todo curso que eu quero fazer. Oi, Cris. Então, assim, mas a partir do momento que a gente anota, vê lá o que que é útil, opa, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar, o que não é, deleta. Não deixa lá Isso é uma coisa pensando. que eu tenho aprendido, assim, a tirar da minha vista aquilo que eu realmente, assim, ou já usei, ou não vou usar mais, para não ficar consumindo ali, né, a minha energia, porque não deixa de consumir a nossa energia, né? Eu faço muito salvamento de post para inspiração no Instagram, né? Eu tenho umas pastinhas de salvo lá conteúdo no Instagram. Hoje mesmo de manhã eu estava produzindo conteúdo e eu tava revisando ali, dando uma olhada para me inspirar, né? Então, vou criar aqui umas dicas. Deixa eu ver o que eu já salvei de dicas. Aí eu olho lá, olhei e tal. Se eu peguei um daqueles conteúdos que for me inspirar para poder criar alguma coisa, e eu já usei o que eu queria ali, ou era a ideia do layout, ou era a ideia do texto, ou era a imagem que estava numa organização, né? Porque trabalhar na internet é isso, gente. Também a gente aproveitar também muita coisa do que já está Sim, acontecendo, né? E sim, dar sim. dar a nossa cara para isso. Eu entro lá e pronto, já usei, já não vou mais precisar disso aqui. Não tem por que ficar ali de novo poluindo ali a minha pastinha, né? Eu excluo, né? Então eu tiro aquilo ali para poder dar vazão para eu ver com mais claridade. Então, assim, eu resgato muito conteúdo guardado quando eu vou fazer alguma coisa, né? Então, Isso. vou criar aqui um conteúdo sobre empreendedorismo digital, né? Ensinar o passo a passo. Eu vou e olho tudo que eu já tenho sobre aquilo, seja anotado no caderno, seja nas minhas pastas, confiro, usei, já tiro dali de cena, porque eu não vou usar de novo. Raramente tu já vai ter o teu conteúdo feito daquilo ali, Sim, sim, né? sim, exato. Então, acho que uma dica é essa. Quando usar, já Já descartar. descartar. É. A Sua França perguntou ali, né? Como que a gente faz? Opa. Como que a gente faz na rotina aqui? Agenda e produção todo dia, passa limpo um pouco, né? No caso, né? Hoje eu escrevi inúmeras coisas para hoje, e daí amanhã eu vou lá e se eu passo a limpo? Sim, eu passo a limpo. O que que eu faço? Até eu ia deixar isso mais para frente, mas eu vou, Adiantar. já que entrou nessa pergunta, eu já vou adiantar. É, São 5 coisas assim. Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp, que é o meu canal de produtividade. Então, quem quiser depois, se alguém quiser entrar, pode me chamar que eu coloco o link ali para entrar. Também na bio do meu Instagram tem lá O link. o link para entrar no grupo. Então, 3 vezes por semana eu coloco lá dicas para a gente ser mais produtivo, para a gente conseguir trabalhar o nosso dia a dia um pouco mais de sanidade mental para ser Sim, produtivo, né? Então, assim, são às vezes dicas mínimas, mas que se a gente executar, se a gente aplicar, com certeza vai ajudar em algum momento. Então, assim, tem cinco dicas aqui que para ser um pouco mais produtivo, e uma delas é planejar o dia seguinte. Então, assim, respondendo, né, a Cel França ali, eu planejo o dia seguinte, mas eu vou planejar da seguinte forma: vou fazer a minha listinha. Como a gente faz tudo que é lista. E a gente tem que fazer diversas listas. Vou no mercado. Mas ir no mercado. Mas aí no mercado, tu faz a listinha anexa do que tu tem que pegar no mercado. Porque se a gente for para o mercado sem saber o que vai comprar, eu tenho 2 coisas na cabeça para ir no mercado comprar. Primeiro, já falando do planejamento e cortando para essa situação, por exemplo, eu vou lá, tenho
que comprar açúcar no supermercado e leite. Mas vem cá, acabou o açúcar? Acabou o leite? Sim, dá uma Ou vai conferida. acabar? Ou vai acabar? Porque assim, se acabou, tudo bem. Eu tenho que ir no mercado amanhã, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ir no supermercado. Agora, se eu ainda tenho 2, 3 litros de leite e tá, vai acabar. Se eu ainda tenho 1 quilo de açúcar, que seja, se eu tô com o potinho cheio de açúcar, né? Acabou o do armário, mas o do potinho tá cheio. Então, será que eu tenho que ir exatamente amanhã? Será que eu tenho que quebrar o meu dia, minha produtividade desse dia, tudo que eu tenho que fazer amanhã, para ir no mercado amanhã, né? Então, Sim, assim, ok, vamos anotar o que que tem que fazer, o que que tem que comprar lá, só que, de repente, até amanhã, no fim do dia, eu já tenho mais coisas. Então, vai lá, faz uma lista para o que vai dar para a semana toda, vai lá, foca naquilo, compra e traz. sim. Porque é uma coisa Lista, que a gente faz lista é fundamental. é fundamental, mas ter essa situação de não é urgente também é importante, porque de nada adianta eu anotar e daí eu não ter prioridade. Então, nesse planejamento, nessa lista do que fazer para o dia seguinte, tem que colocar lá o que é prioridade, escreve tudo, faz um rascunhão, aparece lá 30 coisas, anota, eu termino de escrever o que que eu faço. O que que é prioridade um? Prioridade um, tal coisa. Boto lá, um. Prioridade 2, 2. Prioridade 3, 3. Beleza. Agora eu vou lá, então, primeiro fazer a lista, geralzona. Segunda, colocar a prioridade em cada uma delas. Depois de eu colocar essas prioridades, eu vou medir quanto tempo levo a cada uma Para delas. fazer cada coisa. É. Isso é Por uma isso coisa que que eu é falei muito importante. Por isso que eu falei até do que tu falou ali, eu anotei inúmeras coisas e eu não consegui fazer não sei o quê. Mas será que tu mediu o tempo que tu ia levar para cada uma delas? Isso assim, medir um tempo, existe uma diferença entre medir um tempo não sendo interrompido, sem Sim, possibilidade de interrupção, e outro tempo tendo interrupção. Então tem duas situações aí. Se eu tô é. aqui sozinha no escritório quietinha, ok, eu É vou uma conseguir coisa. executar, né? É. Agora, se eu Eu, tô num ambiente que eu já tô num ambiente lá, né, com mais pessoas, que eu não tô sozinha, a probabilidade de ser interrompido é é. muito diferente. Eu vejo assim algumas coisas, né? Por exemplo, na semana passada eu estava muito cansada, então eu estava muito distraída porque eu estava cansada. Isso colaborou, né, para minha improdutividade. Então, o fato de eu estar distraída fez com que eu não focasse na atividade, não fizesse ela até o final, né? Mas tu falou de prioridades. Então, agora há pouco antes da live eu estava organizando o meu plano da semana. Eu gosto de fazer no domingo, né? E aí Sim. a gente entra a questão das listas também, né? Então, eu escrevo no post-it. As minhas prioridades são assim no post-it. Coloco o Tava até post-it, o né? samba fazendo lá. Pois é. Então, como eu faço conteúdo, né? Administro três contas, três tipos de conteúdo para redes diferentes. Eu anoto por cores, né? Então, conteúdo do escritório materno é roxinho, da Airbox é laranja, do Instituto de Oxum é amarelinho. Aí eu vou, anoto tudo que eu tenho para fazer de cada empresa, né? E tenho as Aham. minhas tarefas da mentoria, que são rosinha. Aí eu anoto tudo. Aí eu vejo o que é que eu tenho tem que ser feito amanhã, na segunda-feira. Aí eu coloco lá. Só que eu já sei que não adianta eu botar mais do que 4 ou 5 post-its. E a depender, como tu disse, da tarefa, menos ainda, porque eu não vou dar conta. E aí eu vejo qual daquelas tarefas eu consigo deixar para o dia seguinte, né? E aí entra a questão das listas, né? Então tá lá, né? Produzir conteúdo para o escritório materno, né? Eu tenho também uma lista, uma planilha, onde eu tenho uma lista de ideias de conteúdo. Então, quando eu sento para produzir o conteúdo, reservei meu tempo para produzir o conteúdo. Eu já tenho ali uma lista, eu vou lá olhar aquela lista. O que, que tem de ideia aqui de conteúdo? Então, tu já se planeja. Um dia tu senta para fazer a lista. No outro dia tu vai botar essa lista para rodar, né? Tu vai criar o conteúdo em cima daquela lista. Olha para isso, gente. Eu só ganho um Não, café, assim, já fez. Ei, tá querendo mostrar que é né? prestativo. Depois eu pego. Olha lá, ó. Então, assim, quando a Fabi falou, né, tu faz lista para tudo, é isso, a importância das listas é essa. Então, às vezes, tu vai ter que reservar um período do teu dia só para fazer a lista, né? A lista que vai te alimentar com alguma outra coisa depois. Então, né, Exato. eu faço as listas das ideias de conteúdo para no dia em que eu for sentar para produzir, eu tenho já
as ideias ali. Porque é muito mais Exato. produtivo do que tu sentar e hoje eu preciso escrever um post para o Instagram. Mas eu vou escrever o quê? Aí tu fica um tempão pensando. Então, se tu senta, Então, hoje eu vou só anotar minhas ideias. Ah, eu vou escrever um post disso, um post daquilo outro. Aí tu confere lá aquele teu grupo que tu anotou todas, que tu salvou todas as tuas ideias, pega aquilo ali e transforma numa lista, né? Então, assim, pra mim sim, funciona dessa forma. Então, o que é que eu fiz? Eu organizei meu planner. Só que eu nunca dou conta dos post-its de tudo. Então, eu deixo um dia livre. Porque aí eu vou jogando os post-it pra frente. Se eu não sim, fiz, eu jogo o post-it pro dia seguinte. Então, para poder administrar, né? Então, falando assim, como que eu faço aqui? Que é um pouquinho diferente do teu, mas tem a mesma lógica, né? De estabelecer as sim, prioridades e de ter sim. listas. Sim, sim. É, o legal do post-it, tu pode usar realmente a cor diferente para cada tipo de prioridade, né? Isso. Deixar a legenda lá e já fazer isso. É, eu sou do caderno, então quando Eu é essa gosto de relação, caderno também. eu faço do caderno mesmo. Dos conteúdos eu tenho no Excel, um planejamento no Excel. Lá tá o mês todo É, uma planejado. planilha também. Eventualmente eu mudo alguma coisa porque surge um Sim, insight, não, isso aqui nesse momento é mais importante porque eu falei naquilo, então eu achei isso aqui, pá, isso. cria outra coisa. Mas tu já tem um É, planejamento, então tu só vai alterar ali alguma coisa, né? Quando tu fica é, apagando incêndio, criando na hora, é muito mais difícil. exato, exato. Até porque a ideia demora mais a vir, às vezes, e a gente, né, fica ali mofando na frente do computador. E aí o fator devagar, né, sair por aí pensando e procurando o que fazer é pior ainda. Então, só para continuar, para concluir ali, como eu tinha falado, né, primeiro, planejar, colocar as ordens de prioridade, medir quanto tempo leva para fazer cada coisa, porque daí tu vai fazendo, né? Só que, como tu sabe mais ou menos o tempo que isso vai levar, e tu sabe quanto tempo pode demorar se tu for interrompido, dependendo da interrupção, tu vai conseguir mensurar quantas coisas tu vai poder colocar para fazer no dia seguinte. Porque não adianta eu fazer uma relação de tudo que eu tenho que fazer e querer fazer tudo isso amanhã. Não Aí necessariamente entra a vai conseguir. frustração, né, Fabi? Que era o que Isso aconteceu comigo na semana passada, porque eu não fazia, é, e aí eu ficava, ai, é que eu é. sou uma merda. Eu sou uma merda de ser humano. Não fiz Que nada. horror! Então, a gente tem justamente que cuidar com isso. Não adianta eu elencar aqui uma lista com diversas coisas, sendo que é impossível até para o Superman ou para a Mulher Maravilha executar aquilo tudo naquele dia, gente. Então, né, a gente tem outras coisas que acontecem. Tem o cliente que liga, tem o cliente que chama no WhatsApp e tu tem que atender. Não necessariamente naquele momentinho, mas tem as postagens. Então, tem tudo que pode demorar. A internet pode pifar, tem N coisas que pode acontecer. Então, a gente tem que ser condizente com a gente mesmo. Peraí, eu Sim. sou um ser humano, né? Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. E às vezes a gente faz aquela lista surtando, nem lembra que tem que parar para comer, né? Então, assim, uma vez colocado dessa forma, a gente vai, na hora de executar a tarefa, é um desafio que a gente se coloca, que é de reduzir o tempo para execução daquela tarefa. Ah, eu botei lá 30 minutos para fazer tal coisa, vou tentar fazer em menos. Então, esse é meio que um desafio para a gente conseguir. E a partir do momento que a gente estiver focado com essa ideia, a gente vai trabalhando para conseguir. E a cada dia isso vai melhorando. E depois disso, a gente vai separar, além de ter colocado a ordem de prioridade, a gente vai colocar uma estrelinha, um pontinho vermelho, o que você quiser. Eu faço uma bolinha vermelha, um círculo vermelho no que eu coloquei, né? Lá na numeração de prioridade. Para saber que aquilo ali são atividades que eu preciso ter foco. Então, a partir do momento que eu tenho essa noção de que aquilo ali é uma atividade que eu tenho que ter bastante foco, que eu não posso ser interrompida, eu coloco aquela atividade, porque daí depois de eu ter tudo isso, eu vou colocar o melhor momento. Então, o sexto Tu passo, falou e eu tava pensando aí exatamente nisso. Tipo, essas atividades em que eu preciso ter muito foco, eu faço bem cedinho, que é o meu horário produtivo aqui em casa. E eu já sei que eu não vou sim, conseguir durante o dia, porque por mais que as crianças estejam quietinhas, elas vão estar pelo menos com a TV ligada. Não vai estar tão silencioso o ambiente. O risco da campainha tocar, né? Acontecer alguma coisa é muito maior do que 6 da manhã, que é o horário que para mim é o melhor para fazer essas atividades aí da estrelinha. exatamente. Então, assim,
é uma outra situação, é colocar realmente o melhor horário para tu fazer aquela atividade. Como tem muita gente que realmente está na mesma condição que tu, que está dentro de casa, que não consegue aí fazer mais, né? Em menos tempo, não consegue ficar muito tempo fazendo determinada coisa. Como disse o B outro dia, né? Eu não gosto como é que faz a live, A então minha mãe ficou não uma tem hora tempo para longe ficar de mim. comigo. Isso. Então, assim, é realmente para ele é uma condição ruim, né? Mas é por quê? A mente dele não está condicionada que a mamãe, quando está em casa, ela vai trabalhar. A mente dele foi condicionada desde que ele nasceu que quando a mamãe não está perto é porque ela está no trabalho. Quando a mamãe está em casa, ela está para nós, ela está para fazer no máximo o trabalho da casa, mas ela está bem para nós. Então a mente dele pensa assim. Por mais que tu trabalhe, que tu explique para ele que agora é diferente, mas lá no fundo, né, tem um Sim, gatilhozinho que diz pra ele, quando a mãe não tá, é porque ela tá trabalhando. Quando ela tá e tá em pronto, casa. né? É difícil entender, né? Então realmente tem que fugir desses momentos, né, da melhor forma. Então, são as 5, né, seis dicas ali que eu tinha para dizer sobre isso. Então, que quando a gente vai fazer e quando termina, chegou no dia seguinte, a tia França tinha perguntado, então, concluindo a resposta dela, chegou no dia seguinte, se eu não conseguir executar alguma dessas coisas, que a probabilidade muitas vezes é grande, né? Então eu pego, vou lá, vejo tudo que tem ali, jogo pro dia Joga seguinte pro dia e seguinte, repito. sem culpa. É importante não ter culpa. Sabe o que Claro, assim, ó. eu acrescentaria uma coisa nessa tua listinha aí que eu adorei, que é um benefício, assim, é tu se presentear, né? E Então, se assim, quando conseguir eu realizar consigo tudo, né? terminar uma tarefa, né, eu paro para tomar um café, ou eu me permito, agora eu vou assistir minha novelinha, que às vezes eu gosto de assistir uma novelinha no meio da tarde, no Viva, né? Agora eu consegui fazer tal coisa, então, às vezes consegui fazer uma tarefa que foi mais complexa, que, né, exigiu um pouco mais de minha atenção. Eu paro, agora eu vou ver um filme com as crianças, então eu me dou alguns presentes, assim, no meio do dia, né? Ainda mais assim, que a gente trabalhando em casa, é, tu fica muito envolvido, né, com tudo. Então, quando tu não tá ou fazendo coisa do trabalho, tu tá fazendo as tarefas da casa. Então, saber se presentear no meio do dia, mesmo com a louça suja, é importante para a produtividade. Ah, um dia desse eu vou fazer não exatamente uma live inteira, assim, mas uns minutinhos eu vou falar da louça suja. Tem outra situação aí. Vou fazer um vídeo por falar. Vamos. Eu coloco essa situação do presente, sabe, Nara? Eu coloco para mim. Mas como eu não tenho criança em casa o tempo todo, eu realmente coloco de outra forma, né? A gente tem as duas situações aqui. Vai ter pessoas como você que tem crianças em casa e tem essa necessidade de parar de vez em quando, e vai ter pessoas como eu que tem um pouco mais de liberdade, porque eu tenho marido, mas ele tá lá e ele entende que eu tenho que trabalhar, então, eventualmente, fui lá pegar um café para mim, eu vou lá dar um beijo nele, volto. Durante a semana ele trabalha fora numa empresa, né, normal, ele é um ser Sim. humano normal, então ele trabalha lá fora e só de noite está em casa. E muitas vezes à noite eu também estou trabalhando. Então, eu me coloco presente, mas quando eu termino um número X de tarefas, eu consegui realizar todas as 3 tarefas prioridade que eu consegui. E daí eu paro, vou fazer alguma coisa assim, vou relaxar a mente um pouquinho, coisa de 10 minutos. Eu não me dou privilégio de novela, porque, na verdade, eu faz muitos anos que eu não vejo. Novela, Eu eu vejo as normalmente antigas, eu não vejo as atuais, eu gosto de ver as antigas. sim, Adoro ver uma novelinha no Viva. eram mais legais, né? Não, eu te entendo. Eu já gostei muito. Mas hoje, realmente, é, hoje não me faz falta, assim. Eu via quando Sim, era sim. adolescente. Eu acho que eu vi tanto quando era novinha que hoje eu mudei o foco e não dou bola para isso. Mas, enfim, então é outro momento, né? Outra fase. Então, eu acabo deixando o presentinho para um outro momento, assim, final de se eu conseguir, por exemplo, eu consegui realizar tudo, então eu escolho. Minha mente está legal, eu não estou tão cansada, então eu vou realizar uma outra tarefa. Não, minha mente está bem cansada porque o que eu fiz hoje, eu estou bem cansada, não dá. Não vai sair bem feito, eu vou levar o dobro do tempo. Aí sim,
eu saio. Saber respeitar isso é fundamental, né, Fábio? Porque às vezes a tarefa não tá fluindo, tu não tá conseguindo fazer e fica insistindo, né? E Exato, aí tu aumenta a tua sensação de frustração e de improdutividade, porque tu não consegue concluir, né? A Cel exato. perguntou ali um pouco antes, né, falar sobre mindset produtivo, né? Como no meio olha lá, a mente adora fazer a gente se perder no meio de tantas tarefas. Mesmo planejando, ela sabe quem somos e tenta nos pegar ativando gatilhos para distrair. Podem falar de mindset produtivo? Então, deixa eu ver se tem É, mais eu, alguma coisa. Eu tinha parado nisso para depois eu voltar ali para não esquecer de responder. Mas, queria conseguir ver hoje. Novela é comigo. é meu compadre lá em Salvador. Eu acho que Ah, para quem está perdido no ciclo da improdutividade, né, para mim funcionou muito assim, na época em que eu estava nesse ciclo, né, de improdutividade, tu quer fazer alguma coisa, mas tu não consegue. Aí tu começa, desiste. Eu começava a trabalhar, dizendo, não, eu vou trabalhar de casa, eu vou trabalhar. Aí eu fazia uma lista de coisas que eu queria fazer, aí eu passava o dia inteiro trabalhando, o dia inteirinho trabalhando. Aí eu deixava tudo da casa sem fazer. Aí no outro dia a casa estava um caos, os meninos estavam chatos, e aí eu ficava mal-humorada porque eu ia procurar uma roupa, um negócio para usar, tava tudo bagunçado, não conseguia. Aí eu não conseguia trabalhar porque eu tinha que dar conta do outro. Então, assim, achar o equilíbrio, né? E inserindo exato. as tarefas de trabalho aos poucos, porque trabalhar em casa, gente, não é fácil, não é nada fácil. Não, Tu não. tem que fechar os olhos para muita coisa para poder dar certo. Realmente a gente tem essa questão da louça suja, né? Como tu falou É a ainda há louça pouco. Então, assim, suja. é a louça, é a roupa para lavar, é o chão que tem que varrer, é a cama que tem que arrumar. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que se eu fosse trabalhar lá na empresa X, eu iria das 7h30, iria pegar minha bolsinha, iria zarpar para a empresa. E ia deixar a louça suja, a cama Ia ficar bagunçada. a louça Ia. suja, a casa por varrer, a roupa por lavar, sabe? Então, assim, ó, não ia dar tempo para arrumar qualquer coisa que fosse. Então, porque se eu estou em casa, eu tenho que ficar parando ou deixando para depois o que eu tenho que fazer para o meu trabalho, para ficar limpando tudo isso. Então, assim, entende que a tua hora, se você é profissional liberal, se você, né, realmente trabalha dentro de casa, tem que trabalhar em casa, seja home office, ou seja, estar trabalhando dentro de casa porque está condicionado à situação que a gente está vivendo, Sim, tem um tem que horário, né? Porque entender tem os dois cenários, né? Por exemplo, eu trabalho isso. home office, mas meu expediente ele pode ser de 6 da manhã até as 10, por exemplo. Já André, ele tem que ter um expediente das 9 ao meio-dia, da 1 às 18, mesmo em casa. Ele tem que estar Sim, disponível para reuniões nesses horários. Então, existem os dois cenários, né? As pessoas que têm que cumprir o horário e as pessoas que não precisam cumprir o horário. Mas aí ganha exatamente. o tempo em deslocamento, né? Eu sempre penso assim, se eu estivesse trabalhando fora, eu ia ter que sair de casa bem mais cedo e tal. Então, começa a trabalhar mais cedo, paro no meio da manhã, cuido um pouco da casa, adianto algumas Exato. coisas, volto no meio da tarde para o trabalho. Exatamente. Então, assim, eu acho assim, eu penso, né, que a questão home office, tanto que tem diversas empresas que já colocaram que vão ter as duas coisas quando acabar a pandemia, ou que por X meses vai permanecer nessa situação do home office, sendo que vão dar opção para os funcionários escolherem se querem voltar para a empresa ou se querem ter home office, com reuniões esporádicas, encontros esporádicos que serão pré-determinados, para que eles consigam manter essa situação do home office, porque foi confortável. Tem uma empresa, agora eu não lembro qual, ela ocupava 11, Estados Unidos, né? Ocupava 11 andares de um Andares. prédio e ela entregou 5. Ela Economizou, né? vai ficar com 4 andares do prédio só a partir de agora, porque o resto vai ficar no home office. E isso ainda que um deles vai trabalhar só nessa questão de rodízio, eles vão manter o rodízio para facilitar e para as reuniões eventuais que precisa ter. Sim, Então, assim, é um momento de evolução e a gente tem que aproveitar para fazer essa evolução na gente também, né? sim. Então, muitas vezes
A questão eu não vou entrar especificamente em mindset produtivo, porque eu não passei por ele ainda, vamos dizer assim. Mas eu entendo que o mindset é tudo que a nossa mente pode controlar, que tudo que a gente coloca deixa o nosso cérebro agindo em cima daquilo. Então, não vai ser diferente para a questão de produtividade, né? E é tudo que a gente vem falando. A gente tem que condicionar a nossa mente a permitir que a gente faça determinada coisa sem culpa. Então, quando tu para ver a tua novela da Viva, né, lá na Viva, no meio da tarde, se tu vê ela se sentindo culpada porque tu não fez outra coisa, É, é, é uma vê. merda. É. Vai ter um castigo, tu vai te sentir mal com aquilo. Mas é Então, tu mesmo, vai falar. exatamente. E é por isso que eu não me permito ver um filme no meio da tarde, porque eu sei que eu vou ver me sentindo culpada porque eu não estou lá produzindo. Então, eu vou lá, produzo igual uma doida, faço tudo que tem que Eu fazer e faço isso, eu me dou de presente. Eu adoro ver coisas no meio do dia, mas eu me dou Aham. de presente depois de ter realizado alguma coisa, né? Então, conseguir concluir. Talvez eu poderia ter usado aquele tempo para trabalhar um pouco mais, adiantar as tarefas do dia seguinte, mas Aham. às vezes o que eu quero realmente é parar um pouco. Aquele momento, Ter aquele o meu momento. momento, né? Então, assim, tu falou ali, né, que semana passada tu não foi tão produtiva e isso te deu um mal-estar, porque realmente tu te sentiu mal, porque tu não conseguiu, mas daí tu já colocou que tu estava muito cansada, então por isso tu não conseguiu ser tão produtiva. Então, é um outro ponto que a gente tem na questão de produtividade, que é, se eu estou muito cansado e se eu estou nesse momento que eu posso estar em casa, ou se eu estou muito cansado e eu tenho que cumprir lá a minha jornada de trabalho lá dentro da empresa, porque tem muita gente que está trabalhando fora, já, né, já não está mais trancado dentro de Sim, casa, eu tenho que respeitar o meu corpo. Porque sim, eu tenho um corpo físico e eu tenho que respeitar. Então, a partir do momento que a tua mente está esgotada, que o teu corpo está esgotado, e tu tá tentando, mesmo assim tu tá tentando fazer as coisas, quem está lá trabalhando fora não pode se eximir de estar às 8 horas de trabalho lá na empresa. Mas quando tu chega em casa, tu pode sim dominar o teu tempo. Então, é parar. Quando tu tá muito cansado e tu tá vendo que o teu serviço não tá rendendo porque tu realmente tá esgotado, tá num ponto que tu não consegue fazer aquilo render, tu não consegue concentrar, tu não consegue ter foco. Então, o que tu vai fazer? Tu vai descansar. Ah, eu sim. não consigo dormir antes das 11 horas, eu não consigo dormir antes da meia-noite. Ah, eu fico. Cara, tá fazendo alguma coisa errada. Tá entrando no joguinho do celular, tá entrando, Um tá no joguinho da WhatsApp, TV. joguinho da TV, tá assistindo filme, tá fazendo não sei o quê, mas tu tá podre de cansado. Cara, 9 horas, vai pra cama. Eu já fiz isso. Por quê? Porque entendi que eu não estava produzindo, porque entendi que eu estava mega cansada, que eu estava tentando vencer algo que é mais forte, que é o meu corpo. Ele está Sim. cansado, né? Leandro me cobrava muito assim um tempo atrás, porque eu ficava realmente até de madrugada. Amor, eu vou dormir. Não, tem que terminar. Aí eu ia para a sala, ficava trabalhando na sala até 2 horas da manhã e Isso foi ele uma coisa que eu parei completamente de fazer. Mesmo quando eu não estou sendo produtiva, ou tenho muita tarefa para fazer, eu paro de trabalhar às 18. A gente começa aqui às 6 da manhã, eu e o André. Então, às 6 da manhã a gente está ali no computador trabalhando já. E aí um dia eu parei para perceber, eu falei, peraí, cara, eu tô trabalhando em casa, não tem ninguém me forçando para fazer jornada de trabalho maior, né? Eu posso deixar isso aqui para fazer no dia seguinte. Então, as crianças estavam ali querendo minha atenção. Aí tu acaba deixando as coisas por fazer, né? Acaba indo dar o banho deles mais tarde. A janta já é agitada, porque eles estão agitados, eles estão cansados. Então, foi uma coisa que eu comecei a respeitar e foi muito bom ter um horário para terminar, né? Eu gosto muito de falar isso também nos meus posts, né? Saber uma hora para começar e ter uma hora para terminar. Porque se a gente fica nessa de, vou aproveitar que estou produtiva e vou até meia-noite hoje. É tiro é, no pé, porque no dia seguinte tu não vai estar tão produtivo desse jeito. Então, talvez se tu parar um pouco naquele dia, né, para comemorar essa produtividade, né, Fabi? Foi bem é, produtivo hoje, então vou comemorar essa produtividade. No outro dia tu vai estar exato, mais animado ainda. exato. E a outra coisa
que eu queria falar. Tô vendo aqui que já são 5h16, eu acho que a gente entrou 4h30, né? A gente entrou uns 5 minutos depois. André vai avisar pra gente, ele controla o tempo. Tá. Então, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente comentou, nada mais é do que a necessidade de criar o hábito para que isso aconteça dessa forma que a gente quer que aconteça. Então, assim, tem um outro checklist que eu tenho que é para a questão de criar o hábito, né? Muitas vezes a gente não consegue criar o hábito de atividade física. Sim. Mas é a mesma história do não. É porque eu tô dando um sim para alguém, tô dando um sim para outra coisa, e não é o sim para aquilo que eu preciso. Não é um sim para mim. Então eu tenho sim que criar essa situação de criar o hábito para que eu consiga manter, para que eu consiga realizar o que eu tenho que realizar. E ter Então, ter esses hábitos de desenvolvimento pessoal como é que dizer, uma porta de entrada para a produtividade, né, Fabi? exatamente. Assim, a gente tem que se entregar o máximo que a gente conseguir se entregar no tempo que a gente tenha, no tempo que a gente tenha para isso, que a gente consiga se dar para isso, né? Então, assim, a questão de criar o hábito, para começo de conversa, tem que ser um de cada vez. Então, assim, opa, 5 minutos. Tem que ser um de cada vez. Então, quando eu quero começar, eu preciso emagrecer. Vou usar esse que aí é o dilema da maioria, né? Então, assim, preciso emagrecer. Aí tem gente que vai lá para emagrecer, ela faz o quê? Ela entra na academia, entra na dieta e ela vai lá, compra um monte de roupa de academia e ela já, sabe, compra tudo que é comida possível para casa, daí já fala com a mulher da marmita que ela, a partir de hoje, vai mudar a marmita dela. Então, assim, ela muda tudo de uma vez só. Então, ela criou 3 coisas ali, que foi a academia, que é um horário extra que ela não se dava, a alimentação, que além de ela ter um custo a mais com a comida da alimentação, já foi um custo a mais porque ela entrou na academia. Então, teve o custo da alimentação que ela vai comprar que é diferente, tem o custo dela do que ela comprou para casa para fazer a dieta. Então, assim, impactou em tempo, impactou em dinheiro e vai impactar também no cérebro, Sim, porque a ela cobrança, mudou né? Tipo, eu fiz a tudo isso, cobrança, agora tem que dar certo. não só a cobrança. A pessoa tem que entender que no momento que ela começou, resolveu mudar para ter um corpo melhor, para ter uma saúde física melhor, o que que ela fez? Ela está mudando totalmente a rotina dela. E daí ela criou uma despesa fixa, ela criou um horário que ela não tinha, ela abriu, e ainda assim, ó, a mente dela vai ter que estar condicionada a dar certo aquilo. Só que o que acontece? Quando tu muda a alimentação, dependendo de como tu te alimenta, primeira coisa que todo mundo tira, pão. Pão tem amido, tem açúcar, tem glicose. O que que isso dá pra gente? É falta de Energia. energia. Não, Tu tirar isso tira falta, tira energia. energia. Mas para malhar na academia, tu precisa de energia. Então, quer dizer, tu fez tudo de uma vez só. A probabilidade de não dar certo, e as pessoas não sabem por que que elas desistem, é por causa disso, porque tu começou tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Quando tu quer começar um hábito novo, começa uma coisa de cada vez. Então, gente, a minha energia vai diminuir. Então, assim, peraí, vou na nutricionista e vou conseguir uma dieta. Começa pela dieta. Uma vez que tu teve tantos dias, dizem que 21 dias é suficiente para a gente adquirir um hábito novo, né? Então, beleza. O que eu li é que, tipo assim, as pessoas focam só no 21 dias, né? Mas depois dos 21 dias, tu tem mais 10 dias pra tu manter Isso, aquilo ali, né? Não é para só os aquilo, 21. né? Eu ia Fixar. dizer, eu ia dizer. Eu costumo usar 30 dias para cada coisa que eu Isso. coloco. Então, assim, 30 dias, um hábito. Aí tá, a partir dali, tu bota o segundo hábito em ação, que tu tem para que esse hábito se transforme em disciplina. A segunda coisa é que é muito importante não quebrar. Faça das tripas corações para não quebrar aquela nova coisa que tu colocou na tua rotina. Então, assim, coloca um hábito de cada vez. Então, se é para emagrecer, primeiro vai na alimentação, depois de conseguir normalizar a alimentação, aí tu vai para academia, porque daí o teu corpo já se acostumou com a entrada menor de energia. E tu vai conseguir ir trocando essa alimentação, porque não é cortar tudo, é trocar. Sim. Então vai auxiliar com que tu consiga manter, né? Não vai te deixar doido, né? Então não quebrar isso.
Terceiro, ter uma pessoa para quem tu te comprometeu com aquilo. Ah, seja uma amiga. Ai, fui pra academia hoje, amiga. Ai, ó, meu prato hoje deu certo. Então vai todos os dias, manda pra ela. Sim, ter Manda alguém pro para marido, conversar sobre manda aquilo. pro Aham. filho. E assim, ó, consegui. Porque daí tu faz com que aquela pessoa consiga te cobrar também, né? E então, a situação que tu colocou, criar uma recompensa. Não É, eu tô gosto mandando. da estratégia da recompensa, eu acho muito legal, Isso. principalmente para o ciclo de improdutividade, né? Então, assim, eu penso assim, eu tô cheia de tarefas para fazer e não tô conseguindo, tô sendo improdutiva. Eu tento realizar pelo menos uma até o fim, sabe? Tipo assim, então, hoje eu vou fazer só essa aqui. Hoje a minha tarefa é essa. E aí eu realizo aquela tarefa, porque se eu ficar tentando fazer 4 ou 5, eu não vou conseguir, porque eu já estou improdutiva, eu estou cansada, né? O que eu fiz na semana Exato. passada foi respeitar meu cansaço, eu dormi mais de manhã. A gente acorda muito cedo, então eu dormi mais todas as manhãs. Só que todas as manhãs são as minhas manhãs produtivas, é o meu horário de mais produtividade. Então a minha semana foi improdutiva por causa disso, mas tá tudo bem, né? A gente já retomou o normal e hoje eu já me sinto produtiva. Mas assim, eu gosto dessa coisa de quebrar o ciclo da improdutividade com uma coisa, realizar aquela tarefa, né? Tem lá uma lista de 30, pega uma daquela ali para fazer, a mais simples talvez, Isso. faz e comemora. Comemora que conseguiu fazer, né? E aí no dia seguinte você já coloca duas, talvez, né? Reservar horário para trabalho também, né, Fabi? Tem um horário assim, vou Isso. fazer minhas tarefas de manhã e de tarde eu vou para academia, vou descansar, vou ver um filme, vou cozinhar, né? Ou o inverso, de manhã eu vou cozinhar, cuidar da casa, de tarde eu vou trabalhar, né? E de Eu noite eu realmente vou ver coloco. filme, né? A gente Uhum. tira a noite aqui para assistir TV, a gente gosta, então a gente tira a noite, é nosso horário de cozinhar, cuidar da casa. O André faz algumas coisas, eu faço outras, a gente vê TV. No meio do dia a gente se reveza com as crianças também, mas a gente tem os horários de trabalho, porque ter os horários de trabalho faz com que a gente, né, o nosso cérebro até entenda que aquele é o momento de trabalhar. Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Eu tinha aqui anotado mais uma ferramenta ali para usar na questão das distrações, né? Para a gente combater, mas não vai dar tempo, então paciência, outro dia a gente Mas é conversa alguma mais. coisa que o pessoal possa acessar no teu perfil? Eu não coloquei lá, porque essas dicas referentes à produtividade eu estou deixando para o meu grupo, né? Porque Sim. é muita Gente, coisa, né? então vamos entrar no grupo da Fabi para poder ter acesso a essa ferramenta. Lá no grupo que eu vou postando tudo lá. Hoje foi uma que eu não falei hoje aqui, porque eu quis falar essa outra ali que é bem importante, né? Mas é referente assim que a gente tem que combater as nossas distrações, né? Então, faz uma relação, assim, só para pincelar, faz uma relação de tudo que te distrai e tenta ver uma alternativa para colocar todas essas coisas que tu tem de distração de lado. Como que tu vai fazer para inibir cada distração dessa, sabe? Isso vai ajudar já a tentar a conseguir eliminar uma parte delas, né? Então, isso é bem Saber legal. identificar, começar então identificando quais são as distrações, né? Essa é a Exatamente. dica, né? Exatamente. Identificar e daí ver como se livrar Como delas. fazer para que ela não se torne uma distração, né, que te aperte mesmo. Então, eu vou te agradecer, né, Nossa, eu pelo que vou te convite. agradecer, porque passou tão rápido, o assunto estava tão gostoso, né? Vamos Poxa, marcar uma gente. segunda. Temos Foi que muito marcar boa. outra. Essa semana eu tô para ter mais uma, então quem quiser seguir lá vai ter mais uma que eu também vou falar sobre isso, com outra menina, né, com a Raniele. Ela tinha entrado aqui, não sei se ainda está, mas o pessoal é normal mesmo, é domingo à tarde, vai passando. Então, assim, mas é muito gostoso. Sempre que quiser, convide, eu volto e a gente conversa. Depois vou te convidar também para Obrigada. cozinha. Obrigada mesmo, Fabi. Foi muito bom, viu? Foi ótimo. Gente, a live vai ficar salva lá no IGTV. Quem não conseguiu ver toda, né, desde o início, pode ver depois lá também. Tá bom? Obrigada quem conseguiu Beleza. ficar até o final. Obrigada, gente. Beijão, Beijo, gente. Nara. Beijo, André. Beijo. Beijo, pessoal. O pessoal tá numa Até a conversa de próxima. comadres e compadres ali no chat. Ali. Então, o chat Tá está vendo? bombando aqui. Mas assim que é gostoso, né? É. Bom Tchau, gente. domingo, gente. Tchau. Tchau.